Muito bem, gente boa, prazer estar aqui de novo, a nossa segunda aula. E eu quero dar os parabéns àqueles que são os pais, que hoje é dia dos pais, na verdade. Que Deus abençoe a cada um. E lembrar, então, vamos fazer uma pequena introdução, lembrando de como é que o nosso curso funciona. Deixa eu compartilhar com vocês a tela e aí começamos nesse... Aí está. Então, esse é o título, textos bíblicos que mais me influenciaram, porque tem uma parte minha, né, de um testemunho, como é que eu vou contar um pedacinho, por que esse texto foi importante para mim. Nossa metodologia, então, vai incluir o seguinte, nós temos a parte que eu conto bem breve sobre como que o texto chegou na minha vida e o impacto que ele teve. Nós sempre vamos usar o método analítico para começar, fazendo aquela divisão do texto. Então, a gente aprende um pouquinho de teologia, mas também aprende um pouquinho de português e um pouquinho de gramática. É um jeito de ler a Bíblia, fazendo com que o texto se torne vivo, né, diante de nós. E vocês sabem que toda aplicação precisa de duas partes. Um princípio, e aí o princípio é eterno, e nós usamos as aplicações práticas para o dia de hoje. Então, toda a aula segue dessa forma. Esse é o nosso esboço. Nós falamos sobre Josué o domingo passado. Como vocês sabem, no site da igreja tem a aula lá gravada e tem também a apostila que você pode fazer o download. Hoje o assunto é sobre o propósito eterno, baseado em Romanos 8, 26 a 30. E lembra que em Josué nós tocamos no assunto de meditação, porque diz lá nela, medita de dia e de noite, e domingo que vem, então, eu vou abordar isso mais fortemente no Salmo 1, e não só no Salmo 1, mas em vários textos da Escritura, tá certo? O texto de hoje é Romanos 8, 28 e 30, eu vou começar fazendo a leitura. Então vamos lá, aqui diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavrinha bem aí vai nos dar um pouquinho de dor de cabeça para descobrir o que ela significa. Esses que amam a Deus são também aqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, os verdadeiramente cristãos, né? E aí vem uma explicação que começa com o porquanto. E a explicação parece que, eu não sei se ajuda, a gente espera que ajude, mas a explicação é complicadíssima, né? Porque ele fala de que aqueles que ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, e o que predestinou, ele também chamou, e os que chamou, ele justificou, e o que ele justificou, ele glorificou. Então tem essas 5 palavras aí, tá certo? Vai ser uma aula muito desafiadora teologicamente, tá certo? Quero começar então com o meu testemunho. Deixa eu retornar aqui e mostrar minha cara para vocês. Então é o seguinte, quando eu terminei a Palavra da Vida e fui ser pastor no Rio Grande do Sul, uns anos depois, eu tive um encontro com um homem chamado Lowell Bailey. Ele tem 90 e poucos anos de idade, ainda está vivo, mantém contato conosco. Um homem com uma capacidade muito grande de ensinar a Bíblia, impressionante, né? Ele foi missionário na África e depois veio ser missionário no Brasil, sabia português perfeitamente, a ponto de corrigir até os brasileiros. E ele produzia materiais. E um material que ele produziu foi uma apostila mimeografada, né? Tem alguns aqui que não sabem o que é mimeógrafo, é uma máquina bem antiga, a precursora do Xerox, né? Onde você escreve um negócio num stencil, depois coloca num rolo e você faz assim e vai saindo um monte de cópia para o outro lado. E ele me deu uma pasta dessa grossura com estudos bíblicos, né? E conversou comigo sobre um deles.
Romanos 8, 28 e 29. E ele me fez uma pergunta. Todas as coisas cooperam para o bem. Ebenezer, qual é o bem? O que é o bem? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, meu pai morreu. Minha tia sofreu um acidente. Eu perdi o emprego. Não, mas todas as coisas cooperam para o bem. Mas que raio? Como assim? Como essas coisas são é tudo ruim. Como é que coopera para o bem? Precisamos definir o que é bem, ou nós vamos estar perdidos na interpretação do texto, tá certo? E aí, então, essa é o início da nossa brincadeira aqui, é tentar entender o que o texto está falando e o impacto, o ensino que ele deu para mim, mas que eu não vou entregar agora, eu vou construir junto com vocês, tá certo? Então, vamos de novo ir para fazer o nosso pequeno exercício, que alguns gostam, outros têm um pouco de medo, mas veja bem, o texto da Bíblia. Quando a gente vê esse texto da Bíblia, que é um quadradão assim, não parece muito claro para nós, tá certo? Mas nós já descobrimos que aqui, ó, aqui tem um porquanto. Então, esse porquanto aqui, eu vou deixar ele separado, porque ele explica, é um parágrafo que explica o parágrafo anterior, né? Aí diz que nós sabemos que. Então, se nós sabemos que, nós sabemos alguma coisa. Que todas as coisas cooperam para o bem. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil, certo? Cooperam para o bem daqueles, e aí ele define quem são aqueles. Quais são aqueles? São aqueles que amam a Deus. E eu vou tirar esse daqueles aqui, porque foi uma repetição, tá certo? E vou dizer assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito é importante, é o que nós vamos conversar aqui, e ele está afirmando aqui que a gente sabe isso, né? Às vezes a gente não sabe, mas ele está dizendo que ele pelo menos sabia, né? Porquanto, e aí ele vai tentar explicar, né? Porquanto é uma conjunção explicativa. E aí ele diz, aos que diante, vou agora pintar em azul aquelas palavras difíceis. Aqueles que ele conheceu, ele também predestinou. Mas ele predestinou para quê? Ele predestinou para indica finalidade, não é isso? Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, né? Então, é para ser isso. A fim de quê? Está dizendo para quê? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos jogar isso aqui assim para ficar mais bonitinho, tá certo? E aí ele continua a lista dele. Os que ele predestinou, ele também chamou, tá certo? E aos que ele chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele também glorificou. Então aí está. Nós temos dois grandes pedaços, né? Esse pedaço aqui, que é que essa afirmação, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, esse bem aqui, vamos deixar ele bem, precisamos definir o que é isso, né? E aí ele tenta explicar por que é verdade, né? Porquanto é a explicação, porque aqueles que ele conheceu, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. A palavra imagem aqui vai dar um pouquinho de trabalho para nós, porque certamente não pode ser imagem de escultura, não pode ser uma fotografia de Jesus, né? Não existe uma fotografia, mas um desenho de Jesus, alguma coisa assim. O que significa imagem, então, né? E aí ele segue com essas palavras, o que ele predestinou, ele chamou, justificou, glorificou, e isso é a explicação da primeira parte, porque que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos tentar mostrar aqui, então. Eu preciso definir com vocês, gente, essa palavra bem, ó. Como é que
todas as coisas cooperam para o bem, é meio complicado de entender. E depois nós vamos precisar pegar todas essas outras palavrinhas aqui, ó, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou, e tentar dizer como é que essa corrente aqui ajuda a entender isso aqui, porque ele falou que o porquanto diz que a parte de baixo ajuda a explicar de cima, tá certo? Então vamos lá, tá certo? Então vamos fazer um primeiro desenho. Ele está dizendo que todas as coisas, todas. Então, aqui nós temos que fazer a lista. Coisa ruim, coisa boa, acidentes, perda de emprego, falência da empresa, enfermidade na família, ou formatura, aniversário, Dia dos Pais, o filho que progride, tudo, de alguma forma, coisa boa, coisa ruim, elas cooperam para esse negócio aqui, esse grande bem. E ele é para um tipo de gente, são os que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, tá certo? O que é o bem? Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar o que o bem não é, tá certo? Então, ele não pode ser coisas, esse bem não pode ser material. Ele não pode ser uma coisa, uma perspectiva só terrena, não pode ser. Não pode ser fama, não pode ser dinheiro. Por quê? Porque todas as coisas incluem desemprego, por exemplo, inclui falência, inclui brigas, divórcio, inimizade, depressão, dívida, briga por causa de herança em família, acidente. Isso aqui ele está dizendo que tudo isso coopera para o bem, então esse bem não pode ser essas coisas terrenas, que é o bem, então, tá certo? Então tem alguns textos de apoio. Aqui está Efésios, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então ele quer que a gente chegue num certo lugar. O que é isso? Ele diz, olha, é um pleno conhecimento de Jesus. É o conhecimento do Filho, não é conhecimento de doutrinas, ou conhecimento acadêmico, ou se formar na faculdade. É um conhecimento de Jesus, conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. Aí ele usa uma outra expressão, perfeita varonilidade, né? Ou seja, ser um homem, porque ele está comparando com Jesus, né, gente? Nós podemos dizer que é mulher também, mas como ele está falando de Jesus, então ele está dizendo o perfeito varão. A palavra perfeito não significa perfeição no sentido de que não tem defeito. É uma palavra grega, não vou me delongar aqui. Ela significa maturidade, um homem maduro. Ele quer que você seja o homem maduro que Jesus foi. Por quê? Porque a medida é a estatura da plenitude de Cristo. Barbaridade. Então, você imagina assim, se eu sou desse tamanho aqui, tá certo? E Jesus, qualquer desenho que eu fizer aqui vai ser ruim, tá? E Jesus for desse tamanho, e Jesus é muito maior que isso, esse aqui é meu alvo, ó. O meu alvo é ser desse tamanho, é ser da estatura da plenitude, olha as palavras, estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos que são agitados de um lado para o outro. Então, o homem maduro, ele não é mais criança. Então, Efésios está dizendo, olha, todos nós temos que chegar a uma meta, um negócio aqui para cima, chamada maturidade igual a de Jesus. Tá certo? Muito bem. Em 2 Coríntios 13, 18, fala assim, que nesse momento da nossa vida aqui na Terra, nós estamos contemplando a glória do Senhor por espelho. Vocês entendem, né? O Moisés, por exemplo, subiu ao monte,
para receber os 10 mandamentos, ficou lá 40 dias. Quando ele desceu, diz que o rosto dele brilhava, né? E quando ele também conversava com Deus dentro da tenda, tiveram que colocar um véu sobre o rosto dele, porque a luz era muito grande, a luz também ia diminuindo, então tinha toda uma história. Mas isso é raríssimo, né? Isso aí é Moisés, né? Moisés, numa situação muito especial de revelação divina e tal. E nós aqui, os cristãos normais que não estão escrevendo a Bíblia, que não têm essa revelação especial, nós contemplamos por espelho. A gente ora, a gente busca Deus, Deus fala com a gente, mas a gente está vendo a glória do Senhor assim por reflexo, né? Mesmo assim, o que acontece conosco quando a gente contempla Jesus? Nós somos transformados de glória em glória. Então existe uma escadinha de glórias. E nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia chama isso de santificação, que é a transformação da nossa vida, né? Onde um pedacinho da glória de Deus vai aumentando. E aí está a palavra que nós estamos procurando, ó. A sua própria imagem. Lembra que eu falei lá atrás que a palavra imagem, cadê ela? Aqui está. Ó. Deixa eu limpar isso aqui que está muita coisa. Olha aqui, ó. Que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho. Ele está voltando no assunto aqui, falando de que de glória em glória nós somos transformados a essa imagem. E é o Espírito Santo que faz essa mudança em nós. Então, existe uma transformação, existe um crescimento, ele é de glória em glória, e só para dar uma dica assim, eu acredito que isso não muda quando nós chegarmos no céu, né? Porque se a vida eterna é essa, como diz em João 17, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste, quando a gente chegar no céu, haverá progresso no céu, porque nós gastaremos a eternidade toda indo de glória em glória e continuando a conhecer a Deus. Isso será a eternidade. Nós jamais conheceremos a Deus completamente, porque Deus é Deus e é infinito. Nós sempre seremos finitos, mas nós passaremos a eternidade na alegria de conhecê-lo e continuando a nossa transformação lá no céu. Eu não sei se isso entorta a sua cabeça, porque nós vamos falar que no céu não tem mais pecado, então parece que não tem mais transformação. Mas eu acredito que no céu existe um crescimento de glória em glória, porque isso é a definição de vida eterna. É conhecer a Deus, e conhecer a Deus é uma coisa que prossegue. Eu disse que a aula era complicada, que ia entortar um pouco a nossa cabeça. Vamos para João 3:2. Ele diz: amados, agora que nós estamos agora nessa terra, nós somos filhos de Deus. Ótimo. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E aí vem essa frase, esse é um versículo muito importante da Bíblia. Ele diz assim: quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, ou quando nós morrermos e formos para o céu, né? Aí essa frase aqui, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Lembra do versículo de Coríntios que diz que nós estamos contemplando como por espelho, ou seja, nós estamos vendo um pouco da glória de Deus. Naquele dia nós vamos vê-lo como ele é, haverá uma transformação que a Bíblia chama de glorificação, a transformação dos nossos corpos, né? Então eu tenho 3 bolinhas aqui para fazer um desenho, tá? Então é o seguinte,
Tem a doutrina que nós entendemos chamada de regeneração espiritual, certo? Regeneração espiritual. O que é isso? A Bíblia diz que Deus planta em nós a divina semente. Vamos colocar aqui um negocinho vermelho aqui, tá? Vamos supor que a divina semente é Jesus, quando a gente usa a expressão aceitar Jesus, ou Jesus entrou no nosso coração, ou entregamos a nossa vida a Cristo. Mas a verdade, a doutrina é a da regeneração espiritual. Deus faz alguma coisa por nós. Ele entra na nossa vida, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Isso é regeneração. O resto de nossa vida é um negócio assim, meio assim, ó. Deixa eu ver se eu... É como se aquela sementinha dominasse essa parte da nossa vida, e a gente vai se tornando mais maduro, então ele domina mais essa parte da nossa vida. A gente vai se tornando mais maduro, ele vai dominando algumas partes da nossa vida. Então, isso nós chamamos de quê? De santificação. Então, isso aqui é uma coisa pontual, acontece uma vez. Isso aqui é processual, vai acontecendo durante a vida toda. Mas haverá um dia, que é aí que diz o texto, que quando nós o vermos como ele é, né? Então diz que ele habitará em nós na sua plenitude. Nós chamamos isso, então, de a glorificação. Glorificação. Certo? Então aí está. Ó. Vamos ler o texto de novo. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus agora. Agora nós já somos, porque ele mora em nós. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque nós haveremos de vê-lo como ele é. Vai ter um dia absolutamente fantástico de transformação. Muito bem. Agora voltamos para Romanos. O que é o bem? O que é o bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o apóstolo Paulo diz assim, vou explicar. Ele diz, os que ele conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ah, então veja bem, deixa eu sair daqui e voltar. Então veja bem, queridos, é uma coisa absolutamente fantástica, né? Em que ele entrou em nós pelo Espírito Santo, nos regenerou espiritualmente, nasceu aquela plantinha da nova vida, aquele Espírito Santo começa a cutucar várias áreas da nossa vida para arrumar nosso casamento, nossa vida financeira, nosso temperamento que precisa ser controlado pelo Espírito Santo, os nossos relacionamentos familiares, relacionamento com o filho, com o pai, com o avô, com coisa, tudo que vocês possam imaginar, né, da nossa vida, isso é a santificação. Haverá um dia em que haverá a glorificação, onde nós o contemplaremos como ele é. E aí nós seremos transformados. Aí ele diz assim, este é o bem. Este é o bem. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu filho. Mas a palavra imagem ainda está dando alguma dor de cabeça para nós, porque a palavra imagem na cabeça de todo mundo é uma estátua. Tá certo? Ou se você mostrar um quadro, um santinho de Jesus, e fala assim, ser conforme a imagem de Jesus, parece um negócio estranho. Então, imagem tem que ser interpretado não como uma figura física, porque isso não faz sentido, nós não podemos ser todos parecidos com Jesus fisicamente. Então, isso você precisa memorizar e precisa escrever num cantinho aí. De que a imagem do seu filho são os atributos morais, são as virtudes de Cristo.
Isso aqui que é a chave. Eu sou transformado dia a dia para ter as virtudes de Cristo. E isso sim é o supremo bem. Deixa eu mostrar de novo o desenho, tá certo? Vamos lá. Cadê? Aí. Veja bem. Todas as coisas cooperam para este supremo bem. Esse supremo bem. Esse supremo bem é Jesus em nós. E tem vários textos que nós lemos. Ele diz que nós temos que ser a imagem do seu filho, nós temos que ter a plenitude da estatura de Jesus, nós temos que ter a maturidade para ser criança, nós temos que ter as virtudes morais de Jesus. Esse é o supremo bem. Então, agora, só para mostrar aqui a apostila, gente, na apostila de vocês, que vocês vão poder fazer o download lá na quarta-feira, tá certo? Eu coloquei aqui ó, as virtudes de Cristo, virtudes de Cristo, coloquei aqui também o fruto do Espírito, é uma outra maneira de falar, Gálatas 5:22, o amor, a perseverança, a humildade, domínio próprio, etc. A vida transformada de glória em glória, a maturidade cristã, Efésios 4, que eu estudei com vocês. Então, agora nós conseguimos escrever uma frase. A frase é essa aqui. Todas as coisas, boas ou más, cooperam para que o cristão desenvolva a verdadeira maturidade. O que é essa maturidade? Essa maturidade são as virtudes morais de Cristo. É o fruto do Espírito Santo. Ou seja, é ser parecido, espiritualmente parecido com Jesus. Agora faz sentido. Dá uma olhada. Estas coisas aqui, ó, estas coisas que são ruins, elas também conduzem ao supremo bem. Porque quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, ele diz: qual é a virtude de Cristo que está sendo desenvolvida em mim para a minha maturidade? Essa aqui é a grande pergunta. Quando coisas ruins acontecem na minha vida, eu preciso fazer aquela viagem interior, diz assim, não, Deus quer desenvolver em mim. Deus quer desenvolver em mim uma maturidade, tem algum aspecto que eu não estou entendendo, ou é paciência, ou é perdão, ou é mansidão, ou é domínio próprio, por isso que essas coisas estão acontecendo na minha vida, e eu preciso reagir, a palavra reagir não é boa, né? Eu preciso responder a essas coisas entendendo o supremo bem. Então, agora, faz sentido eu dizer que todas as coisas cooperam para esse bem, até as coisas ruins. Faz sentido. Se eu definir bem como as virtudes morais de Cristo, a verdadeira varonilidade, a maturidade espiritual para deixar de ser criança, tudo isso coopera para eu ser uma pessoa mais madura. Muito bem, de acordo aqui, já é 8h34, estamos metade da nossa aula, mas eu quero dar uma oportunidade para alguém falar. Se ninguém falar, que o Adalberto então fale, tá certo? Que é o seguinte, a pergunta é assim, alguém poderia contar uma situação, rapidamente, vamos ouvir uma pessoa ou duas, ou você pode escrever no chat aqui, uma situação difícil que Deus usou para você desenvolver um traço de maturidade, uma virtude de Jesus. Uma situação difícil que Deus usou. Você olha para trás e fala assim, aconteceu isso comigo, mas eu cresci, me tornei uma pessoa mais madura por causa disso. Alguém quer compartilhar conosco? Dar um testemunho? Seria muito legal.
só um de cada vez, por favor, porque assim que tiver muita gente falando, vai confundir. Posso contar? Posso contar? Pode, Beatriz. Quando eu estava no Brasil, anos atrás, eu comprei um apartamento em construção. E foi muito difícil, porque praticamente todo o meu salário ia e tinha algumas prestações super altas que eu nem tinha o valor para poder pagar. Mas foi impressionante ver a maneira como Deus supriu para todas aquelas prestações. Em cima da hora apareciam pessoas que queriam comprar quadros e situações que o dinheiro aparecia. E eu consegui ir pagando o apartamento todinho. Só que quando eu terminei de pagar, eu descobri que a firma era... que quem estava construindo, na verdade, estavam fazendo uma fraude e todas as pessoas que estavam comprando os apartamentos perderam tudo. E inclusive eu. Não é? Então, não pareceu nada agradável. Mas uma coisa foi interessante, foi o processo de crer e confiar, que era uma área que eu tinha muita dificuldade na minha vida, de confiar que Deus ia continuar suprindo. E esse foi um processo que me ensinou muito desde então. E foi uma lição para a minha vida. Então, isso foi muito positivo. Deve ter mais coisa, né, Beatriz? Claro, por exemplo, resuminho. Dependência de Deus é uma coisa. Perdoar, se livrar da amargura, por exemplo, não deve ser fácil, né? Não conhecer o Adalberto, de quem se deveria ter comprado o apartamento, que aí então daria certo, tá certo? Mas, de qualquer forma, Adalberto, depois a gente racha a comissão aí dessas propagandas que eu estou fazendo, tá certo? Verdade. Mas é verdade. Uma situação dessa eu não consigo imaginar, Beatriz. Há anos e anos de esforço econômico virar zero. Zero. E entender, assim, todas as coisas que cooperam para o bem. E bem, o bem tem que ser a minha maturidade espiritual, o meu crescimento espiritual, porque essa é a única maneira de interpretar. Eu me tornar mais como Jesus, porque não foi um bem, foi uma coisa muito ruim na minha vida. Né? Mais alguém? Eu gostaria de complementar. Desculpe, pode. Gostaria de... Pode falar, Roberto, pode falar. Bom, então, eu gostaria de complementar a questão do Covid, né? Essa situação toda que nós estamos vivendo, muito oportuna para que as famílias parem, e as coisas parem, o mundo pare, para que reflitam. E acho que a ver com o estudo dessa noite. Bem colocado, porque parece que o sofrimento não acaba, né? Parece que não tem notícia boa. Sim. E está um sofrimento dentro de casa muito grande, né? E todo tipo de sofrimento, né? Tem as pessoas que estão supridas financeiramente, mas tem que enfrentar questões emocionais. Tem a pessoa que não tem a parte financeira. E aí eu não entendo, rapaz, como é que alguém fica sem emprego durante meses. 14 milhões de brasileiros, olha, a carga, homens se sentindo menos do que seres humanos, né? Pessoas se sentindo menos do que seres humanos. É um sofrimento, nós não conseguimos imaginar. E a viagem que é preciso fazer para dizer assim, não, Deus tem um propósito, que é me tornar alguém mais parecido com Jesus. Essa resposta às vezes não parece satisfatória, mas eu espero, no finalzinho, trazer uma palavra para nós encerrarmos. Gente, eu quero voltar, porque senão eu não termino dentro da minha hora. Depois que eu terminar a gravação, nós podemos conversar mais um pouco, tá certo? Vamos voltar, então, compartilhando a minha tela com vocês. E aqui vai. Quando chega na segunda parte do texto, aparecem essas 5 palavras. Aqueles que Deus conheceu, ele predestinou. O predestinou até que está fácil, porque ele diz, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para nós sermos parecidos com Jesus. Não, perdão. Eu tenho que voltar. Espera aí. Eu fiz uma aplicação aqui muito legal, que eu acho que valeria a pena
Porque aqui é que vem a história do Lowell Bailey. Lowell Bailey perguntou para mim assim, Ebenezer, então, de acordo com esse estudo, qual é o propósito eterno de Deus? E eu, então, ele foi me dirigindo e eu respondi, você vê, isso que ele me ensinou lá, ficou comigo até hoje, eu estou ensinando para vocês, que você deve ensinar para os seus filhos também. Isso aqui é muito importante. Qual é o propósito eterno? O propósito eterno é que eu seja mais parecido com Jesus, as virtudes morais de Jesus. Aí ele falou, excelente, meus parabéns, respondeu certo, etc. Qual é o propósito, então, para hoje? Eu falei, como assim? Ele falou, esse aqui não é o eterno? Eu quero saber qual que é para hoje. E aí eu falei, como assim? Eu não sei o quê. Foi uma discussão, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Mas no final a gente chegou na resposta. Vocês estão preparados? Eu achei muito legal. Isso aqui grudou na minha cabeça. Esse é meu testemunho. Por isso que é um dos textos que ficou preso em mim. Mudou, né? Que eu seja mais parecido com Jesus hoje do que ontem. Essa foi uma tirada muito boa, não foi? Cara, eu achei isso aqui de uma sabedoria. Hoje, será que eu cresci na minha maturidade de ontem para hoje? Ou eu piorei? Eu não deixei o Espírito Santo trabalhar em mim, criar a reação que eu deveria ter, a resposta ao sofrimento ou às dificuldades. Eu não deixei, eu preferi me revoltar. Eu preferi me revoltar contra as coisas que estão acontecendo e ser uma pessoa, e alguns, vocês sabem disso, né? Blasfemam contra Deus e falam coisas, quer dizer, não deixa Deus cumprir o propósito de fazer Jesus crescer em mim. Mas essa é a pergunta, você está mais parecido com Jesus hoje do que ontem? O propósito eterno é que você seja parecido com Jesus. Mas hoje você precisa ser melhor do que ontem. Esse é o crescimento espiritual, não é certo? Muito bem, então agora, na apostila, nós chegamos nessas 5 palavras, aqui nessas 5 palavras, né, que são essas 5 palavras importantes de conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar. Para aqueles que acham que eu vou resolver todos os problemas de eleição e predestinação, a sua frustração vai ser muito grande, mas eu vou pelo menos dizer as definições. E depois eu vou fazer um desenho, talvez isso ajude, tá? Veja bem, o que é conhecer? Quando fala que Deus conheceu, aqueles que ele conheceu, ele predestinou. Conhecer é um ato de Deus, perdão, está muito grande, é um ato de Deus em que ele conhece aqueles que são seus filhos desde a eternidade. Aí a gente já começa a espanar. A gente fala assim, mas Deus conhecia porque ele conhecia todas as coisas, ou ele conhecia porque ele é um conhecimento de escolha, baseado na eleição? Ele diz, eu escolho esse e eu não escolho o outro. E você está escolhido e você não. E aí nós entramos numa crise de achar como é que é isso de que Deus conheceu, porque só os que ele conheceu é que ele predestinou. Então, vamos deixar aí a dor de cabeça teológica e vamos para frente. Predestinação é um ato de Deus no qual ele designa um propósito. Esse é fácil de aceitar. Ele designa um propósito para que seus filhos, para que eles cresçam espiritualmente. E a gente cresce de 2 formas, né, queridos?
tendo as marcas da cruz, quando a gente nega a si mesmo, quando a gente faz a crucificação da carne, crucificação para o mundo, e acrescenta as virtudes de Cristo. Então tem tirar a roupa velha e colocar a roupa nova, né? Essas são imagens usadas no Novo Testamento. Aí, de novo, entram os teólogos, né? Porque existem as pessoas que acreditam em dupla predestinação, a predestinação para a morte e a predestinação para a vida, que eu também não vou resolver hoje, tá certo? Depois vem vocação. Vocação é a parte mais fácil de entender, porque ele diz, aqueles que predestinou, ele chamou. Vocação é um ato de Deus em que ele chama seus filhos para a salvação através do evangelho. Isso aqui a gente consegue entender bem, porque um dia nós ouvimos o evangelho. E aí nós respondemos ao evangelho. Nós dissemos, sim, Senhor, nós queremos, nós nos submetemos a ti. Fizemos aquela entrega total a Jesus. E aí a gente fala assim, sim, Deus me chamou, entendeu? Deus me salvou. Então, a vocação é a parte mais fácil de entender, porque é quando Deus nos chama através da pregação do Evangelho. Justificação é a doutrina que nós estamos mais acostumados, que é o ato de Deus em que ele declara seus filhos judicialmente perdoados diante do tribunal. Então, se eu pudesse fazer um desenho aqui, deixa eu ver, desse lado aqui é melhor, né? Então, Deus está aqui no seu grande trono, isso aqui é um trono, tá? Então, aqui tem um trono, tá? Aqui tem uma coroa aqui, tá? Ele está no seu trono. E aqui está o sujeito que é um pecador, coitado, culpado aqui, deitado no chão. E o que sobra para ele é a condenação. No entanto, aparece diante do Senhor uma pessoa, que eu vou desenhar aqui numa cruz, Jesus. E ele diz assim, Pai, qual é o tamanho do pecado desse pecador? Deus responde, é um pecado enorme. É grande a ponto de qual ser a pena do juiz? Pena de morte. Aí ele diz assim, então eu, que sou advogado, né? O advogado, ele diz assim, Senhor, eu quero apresentar a minha morte, né? O meu sangue, para tomar o lugar, é isso que significa morrer no lugar desse cidadão aqui. E a resposta de Deus está aceito. Eu aceito o seu sangue. O seu sangue está aceito para justificar todos os pecadores. Então ele é justificado, queridos, não porque ele apresentou uma desculpa, sabe que nem a gente escreve, olha, eu estou chegando atrasado na escola, mas eu trouxe uma justificativa aqui escrita pela minha mãe. Não é isso. Não é que apareceu um papelzinho dizendo assim, você está justificado porque a desculpa foi boa. Você está justificado porque alguém pagou. Então, por isso que está escrito aqui. Você é declarado perdoado diante do tribunal por causa da dádiva do sangue de Jesus Cristo. Isso é justificação. E o que é glorificação? Nós já vimos também. Glorificação, aqui nós estudamos João 3:2, tá certo? É um ato de Deus de transformar totalmente o corpo dos seus filhos. Então haverá o dia em que nós sairemos dessa carne, estaremos com o Senhor, e nós exibiremos exibir a total semelhança com Jesus na sua santidade. Nós seremos absolutamente transformados, tá certo? Então, esse desenho aqui, eu fiz um desenho com uma corrente, para dizer o seguinte, quem ele conheceu, ele predestinou. Quem ele predestinou, ele chamou. Quem ele chamou, justificou. Quem justificou, ele glorificou. Vamos colocar isso em outras palavras. Aquele que ele conheceu na eternidade,
na eternidade, ele disse, esse camarada precisa ser parecido com Jesus. Então ele mandou alguém pregar o evangelho para ele. A pessoa respondeu. Aí ele foi perdoado totalmente e ele será um dia totalmente transformado. Tá certo? Muito bem. Parece maravilhoso. Temos um problema. A gente não consegue entender. Deixa eu fazer um desenho. Acho que o desenho não vai ajudar totalmente, mas é um jeito, tá? Vamos ver assim, ó. Imagine que isso aqui é uma semente, tá? Uma semente de... não está aparecendo uma semente. Vamos pensar que isso aqui é uma semente de arroz, tá? E ela tem uma raizinha para cá, uma raizinha para cá, uma raizinha para cá, uma raizinha para cá. Então, essa parte do meio aqui a gente chama de história. E aqui nós chamamos de eternidade futura. E nós chamamos de eternidade passada. E no meio tem a nossa história. Nessa história, que já tem mais ou menos 6.000 anos, né? Nós temos aqui a morte de Jesus Cristo, né? E de Jesus Cristo para cá, nós temos, então, 2.000 anos de história daqui até aqui acontecendo. E a minha história? A minha história é essa aqui, ó. A minha história é uma coisinha, isso aqui significa 80 anos, certo? Isso aqui é a minha história. Então, agora eu pergunto. Nós pensamos desse jeito. Nós pensamos que a vida é assim, ó, é linear. Por isso, nós temos o seguinte pensamento, de que aqui Deus conheceu. Lá no passado, ele predestinou. Aí, quando o Ebenezer tinha 13 anos, ele chamou. E logo depois, ele justificou. E em algum dia aqui no futuro, ele vai glorificar, vai transformar o corpo. Como a gente pensa desse jeito aqui, ó, a gente pensa que isso aqui é número 1, esse é número 2, esse é número 3, esse é número 4, esse é número 5, nós temos dificuldade de pensar assim, puxa, então a pessoa que não responde hoje ao Evangelho significa que Deus não a conheceu? Ou que Deus não a predestinou? Será que... Qual é a certeza que eu vou ter de que Deus vai me glorificar? Então, de novo, vamos fazer mais um desenho. Ele não ajuda, tá? Não consegue explicar tudo, mas assim, ó, pense que essa linha aqui, vou fazer ela bem grossa, aqui está, essa linha é a linha de Deus. E aí eu vou pegar e vou ver aqui, cadê? Será que ele tem o branco? Vou apagar ali no meio, tá vendo? E ali no meio eu vou colocar um pontinho. Aquele pontinho ali não é a minha vida. Aquele pontinho é toda a história. Toda aquela semente que eu desenhei ali para vocês, tá? É esse pontinho. E o resto, queridos, o resto é Deus. Para Deus, Deus não está no tempo como nós estamos. Para Ele, tudo isso aqui, ó, está acontecendo ao mesmo tempo. Deus não enxerga que isso foi ontem e isso vai ser amanhã. Deus está fora do contínuo tempo e espaço. Deus está acima. Deus é muito mais do que nós. Então, quando a gente olha aqui, você fala assim, Deus me conheceu quando? Foi ontem? Ontem foi na eternidade passada? Mas a eternidade passada é quando? A eternidade passada não é agora mesmo diante de Deus?
e a predestinação não é agora mesmo diante de Deus, e o seu chamado não é agora mesmo diante de Deus, e a sua... Está aí meu sinal que falta 10 minutos para eu terminar. E a minha justificação e a minha glorificação, vou dizer mais uma coisa que me dá problema. Por que que todos os verbos estão no passado? Eu não tenho dificuldade em dizer que Deus me conheceu e me predestinou, e que isso eu entendo que foi lá na eternidade passada, segundo meu entendimento humano. Eu também não tenho dificuldade de falar que Deus me chamou e justificou quando eu entreguei a minha vida a Cristo aos 13 anos de idade, porque é assim que eu penso em termos cronológicos. Mas eu não entendo por que ele usou glorificou. Como assim glorificou? O texto bíblico devia dizer assim, e aqueles que ele justificou, ele glorificará. É ou não é? Vocês estão me entendendo? Não faz sentido usar o passado. Então, eu preciso, coloquei aqui para vocês, tá certo? De que, onde é que está na apostila? Espera aí. Aqui está. Coloquei aqui, ó. Na língua grega, existe um tempo verbal chamado, aoristo. E o aoristo, ele é caracterizado não pelo tempo, mas sim pela ação que aconteceu. A ênfase é que é uma ação pontual, inteira e completa. Nossa! Então a grande lição, queridos, é tão certo a ação de Deus, que aquele que ele conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a ação divina. O apóstolo Paulo está dizendo assim, a sua salvação está garantida por causa do Deus que age e não por causa do que você faz. Então, esse Deus é tão certo que a palavra glorificará é traduzida no passado para dizer assim, é um pacote. E isso o apóstolo Paulo vai repetir em Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, que é o texto de 1 João 3:2, quando nós o contemplaremos, nós então seremos transformados, seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Uau! Uau! Agora eu entendo a primeira parte do texto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por que todas as coisas, por que todas as coisas cooperam para o bem? Por quê, queridos? Porquanto Deus está envolvido na minha vida. Ele me conheceu na eternidade, me predestinou, me chamou, me justificou, e ele me glorificará, ele glorificou. Ele, do ponto de vista dele, é um ato feito na sua inteireza. Que descanso, que tranquilidade eu posso ter nessa corrente maravilhosa, essa corrente da salvação feita pelo próprio Deus. E as coisas que acontecem, as lutas que eu enfrento, estão sempre dentro desse propósito divino que ele começou e que ele vai completar. Eu quero terminar com uma perguntinha. O texto começa dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Existem 4 verbos gregos sobre saber. Verbo gnosko,
que significa uma experiência pessoal, uma experiência com Deus, por exemplo. Existe o verbo eido, que significa percepção mental ou intelectual. Existe a palavra epistamai, que aí mostra um conhecimento que a gente vem por causa da proximidade do objeto de estudo, no caso, um especialista que estuda uma certa coisa, faz um doutorado sobre alguma coisa, né? E tem suniemi, que significa aquele conhecimento que vem através dos 5 sentidos. E aí eu fiz a pergunta para mim mesmo, né? Qual desses Paulo usou? E Paulo, por incrível que pareça, ele usou o número 2. Eu queria que ele tivesse usado a experiência. Ele falou assim, não, eu conheço a Deus de perto, eu tenho uma experiência com Deus, eu sei que isso é verdade. Não foi esse verbo que ele usou. Ele disse assim, ó, é uma percepção clara e puramente mental. Ele falou assim, nós sabemos, nós conhecemos a verdadeira doutrina, nós estudamos, nós fizemos aquilo que nós pensamos intelectualmente, nós transformamos em convicção. Convicção, uma convicção que me ajuda a viver, convicção de fé. Então, hoje, você está terminando de estudar esse texto aqui, né? Deixa eu voltar lá. Hoje estamos terminando de estudar esse texto, você fala assim, eu estudei, eu botei o intelecto para entender. Tem coisa que eu não entendi, mas eu entendi pelo menos o negócio mais... O âmago eu entendi, de que existe um bem. Esse bem é as virtudes morais de Cristo, é o próprio Jesus que será construído em mim. Isso eu entendi. E eu entendi que Deus está tão ligado em fazer essas 5 coisas comigo, que ele vai completar essa obra. Deus é Deus, é Deus. Deus está me carregando. Então, quando eu enfrento as dificuldades na vida, eu preciso dizer, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez eu não tenha tanta convicção assim, talvez eu não estou sabendo neste momento, mas Paulo diz assim, sabemos, a gente estudou, é a verdadeira doutrina, então a gente introjetou isso, a gente fez isso virar fé, a gente fez isso aí virar parte da nossa vida. E foi isso que Lowell Bailey quis me ensinar. Ebenezer, há algo que Deus quer fazer com você, que não é a sua carreira, não é seu emprego, não é seu pastorado, não é seu ministério, é você ser mais parecido com Jesus. Você precisa ser mais parecido com Jesus hoje do que ontem. Deus está nessa obra. Você precisa saber que Deus está fazendo isso com você, está transformando você. E nos momentos mais difíceis, eu tive um momento muito, muito difícil na minha vida, com muita depressão e muita dificuldade. A Marta e eu sabemos muito bem, nossos filhos conhecem muito bem. Mas o livro que eu li naquele tempo foi o que é que Deus quer construir em mim? Que parte de Jesus ele quer construir em mim? Como é que ele... Porque eu tinha essa mensagem lá, Romanos 8, Deus está construindo Jesus em mim. Ele está construindo as qualidades de Jesus, as virtudes de Jesus em mim. Ele quer me fazer uma pessoa mais madura. Então, passamos pela dificuldade aprendendo de Deus, que ele está construindo em nós a própria pessoa de Jesus Cristo. Bom, essa é a nossa aula. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse conhecimento. Ajuda-nos a introjetar isso na nossa vida. Entregarmos a Ti as nossas dificuldades e os nossos tempos bons também, sabendo que todos eles são um pacote em que todas as coisas cooperam para
construir essa maturidade espiritual que nós tantos precisamos. Ajuda-nos na conversa que vamos ter agora, ao compartilhar. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.